Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra espírita. E hoje nós iremos estudar o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Nós estamos na primeira parte, Manifestações dos Espíritos, e hoje nós vamos dar continuidade ao item 47. Hoje, exatamente 3 de setembro de 2021. Vamos então fazer a nossa prece de gratidão. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida. Como é bom estarmos aqui reunidos em Teu nome, e nós carregamos hoje um propósito sempre de estudar para compreender as leis divinas e melhor vivermos no nosso dia a dia. Em Obras Póstumas estudamos mediunidade. Estudo esse que nos faz relembrar da nossa essência e da nossa condição espiritual. E principalmente despertando em nós a possibilidade desse intercâmbio com os nossos irmãos que permanecem no mundo espiritual. Que os bons espíritos, Senhor, mais uma vez, possam se fazer presentes, nos inspirando, nos conduzindo, ajudando a nossa compreensão das lições que nos serão dadas essa noite. Graça te damos, Senhor, e é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Então, gente, a semana passada nós estudamos os médiuns sonambúlicos, ficou bem claro. Ah, tia, eu não entendi não. Volta e acessa, porque está muito bem explicadinho os médiuns sonambúlicos no nosso canal, tá bom? Nossa irmã Lígia, que é a responsável pela edição, já postou. E a Lígia faz um trabalho muito interessante. Todas as obras que ela edita, Obras Póstumas, Livro dos Espíritos e O Nosso Lar, se você observar, quando termina o estudo, que começa a musiquinha, aí você acha que acabou? Não, tem os créditos. O que ela está fazendo? Ela está selecionando, aí é uma responsabilidade dela, ela seleciona aquelas partes que mais ela se sentiu tocada, é um trabalho dela, e ela replica isso novamente, isso fica no áudio final. Então, mesmo que a musiquinha comece a adentrar aí no finalzinho do estudo, continue, porque tem mais informação. Não é que tenha mais informação, tem a mesma informação, mas para que o reforço, o Augusto está aqui me dizendo, está me dando um reforço. É o reforço, né? É o reforço para fixar bastante a lição, tá bom? Então vamos lá. Médiuns inspirados. Quem são? São aqueles cujos sinais exteriores de mediunidade são os menos aparentes. Então, o médium inspirado, aparentemente, ele não tem nada que especifique. Mas, tia, como assim não tem sinais exteriores? Primeiro que ele não incorpora. Ele não sente arrepio. Ele não sente dor disso, dor daquilo. Ele não faz caras e boca. Não tem. Ele é um inspirado. Quantas vezes a gente vê determinados artistas que são compositores e eles dizem assim, olha, essa música, ela veio completa. Né? Essa música veio completa. Então é o que nós chamamos de médiuns inspirados, tá bom? Isso é um dos exemplos. Tem vários níveis, tá? São aqueles cujos sinais exteriores de mediunidade são os menos aparentes. A ação que os espíritos exercem sobre eles é toda intelectual e moral,
e se revela nas menores circunstâncias da vida. Nas menores circunstâncias da vida. Então, titia, qual é a diferença da influência para a inspiração? Então, a gente para pensar assim, vamos refletir junto. A influência, ela é muito sutil. Ela é muito sutil. É difícil você identificar. Por isso que eu digo, você não tem que se ater se você está sobre uma influência. O que você tem que se ater é que tipo de pensamento está vindo em tua cabeça. Se é bom, beleza. Se é mal, exclui. Esse é o que nós chamamos de influência, tá? Você está sendo influenciado a fazer algo. No processo da inspiração, o movimento da inspiração é algo muito rápido, muito pronto, muito longo até. Entendestes? Difere. O processo da inspiração, ela difere. No processo da influência, você é quase levado a fazer, porque tu achas que é tu. Da inspiração, não. A inspiração é algo que chega rápido, é algo sequenciado. Tendo um pouquinho de estudo espírita, você consegue identificar quando você está sobre uma inspiração muito grande. Vamos recordar da fala do nosso Senhor Jesus com Pedro, quando Jesus pergunta: o que os homens dizem de mim? O que os homens dizem do Filho do Homem? Né? Uma expressão idiomática. Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus diz: e vós, o que dizem de mim? Aí Pedro pula e diz: tu és o Filho de Deus vivo. E aí, é uma influência ou uma inspiração? Uma inspiração. E tanto é que o nosso Senhor Jesus completa e diz: bem-aventurado és, Pedro, filho de Jonas, né? Bar-Jonas, filho de Jonas. Porque não é a carne e nem o sangue que te revelam, mas meu Pai que está no céu. Entendeu? Mas meu Pai que está no céu. Mostrando que ele está sobre uma inspiração. Então, a ação que os espíritos exercem sobre eles é toda intelectual e moral. E se revela nas menores circunstâncias da vida, como nas maiores concepções. É principalmente sobre esse aspecto que se pode dizer que todos são médiuns, porque não há criatura que não tenha seus espíritos protetores e familiares a empregar todos os esforços por lhe sugerir ideias salutares. Por isso é que ele diz que é uma condição intelectual e moral. Quando você fala de influências, você não está sendo influenciado sempre de forma moral. Entendeste? Tu pode estar sendo influenciado para o mal. Ficou claro isso? Ele diz, intelectual e moral, e se revela nas menores circunstâncias da vida, como nas maiores concepções. É principalmente sobre esse aspecto que se pode dizer que todos são médiuns, porque não há criatura que não tenha seus espíritos protetores e familiares a empregar todos os esforços por lhe sugerir ideias salutares. Todos nós o temos. Muitas vezes, no médium inspirado, torna-se difícil distinguir as ideias que lhe são próprias do que lhe é sugerido. O que caracteriza esta última, a sugestão, é sobretudo a espontaneidade. É difícil ele identificar se é da inspiração. Se ele tiver um pouquinho de estudo espírita, ele vai estar atento, porque o processo da inspiração é algo que você não pensa, você não cogita. Porque normalmente quando você vai ter uma atitude, você fica refletindo em torno de, você constrói. É igual quando você vai fazer uma redação. Você primeiro fica refletindo no tema e você vai construindo o que você vai escrever. No processo da inspiração é tudo muito rápido, tudo chega muito pronto. É como se alguém estivesse te ditando verdadeiramente. Ficou claro? Entendeu? Deu, Wesley? A inspiração se torna mais evidente nos grandes trabalhos da inteligência. Olha só, a inspiração se torna mais evidente nos grandes trabalhos da inteligência. Os homens de gênio de todas as categorias, olha, artistas, sábios, literatos, oradores, eu digo,
A gente está na condição de palestras, né, de facilitador, e quando nós vamos ouvir os áudios dos nossos estudos, eu confesso para você que eu fico na condição de aprendiz. Porque são muitas informações que a gente tem a consciência que não vem da Conceição. Que muitas e muitas vezes nós estamos altamente mediunizados com o trabalho. Entendeu? A gente faz o nosso evangelho, eu vou ouvir as pessoas às vezes nos ligam, né, passar mensagem de tia, o lombo tá muito doído, pelo amor de Deus, e você estaca ali o chicote falando de forma tão doce. A gente olha, tu tá falando doce, mas o chicote está descendo. E são coisas que mexem com quem está ouvindo. Então a gente percebe que não é um trabalho humano, é um trabalho espiritual. E a gente tem consciência disso. Nós temos consciência disso. Eu tenho consciência disso, né? Então olha só, os literatos, lembra que ainda há pouco nós falamos dos artistas, nós falamos do compositor, por exemplo? Oradores são, sem dúvidas, espíritos adiantados à inspiração, capazes por si mesmos de compreender e conhecer grandes coisas. Ora, precisamente porque são considerados capazes, é que os espíritos que visam a execução de certos trabalhos lhes sugerem as ideias necessárias, de sorte que na maioria dos casos eles são médios sem o saberem. Como é o nome daquele que fez aquela música? Ando devagar, porque já te... Almir Sater, foi ele? Pensando nele, ele é o compositor, né? Eu não me lembro o nome da música. Ele mesmo fala, ele é uma obra psicografada, porque chegou toda pronta. E o mais interessante é que quando chegou, ele conta, no dia seguinte, Betânia ligou para ele. Você tem alguma música? Né? Porque foi ela que gravou a primeira vez. Né? E realmente é uma música que, apesar de alguns pontos que eu discordo, ando devagar porque já tive pressa. Tocando em frente, pronto, tá aqui. Ando devagar porque já tive pressa. Eu digo, olha, eu acho que a gente sempre andou devagar. Pressa a gente sempre teve para ter coisas no horizontal. Mas a pressa para realmente, para o nosso processo de evolução na vertical, a gente anda devagar faz muito tempo. Então, avaliando desse ponto de vista, nós temos que deixar de andar devagar, porque devagar nós já estamos faz alguns milênios, né? Quando se fala de mundo vertical, a gente percebe que a música está falando realmente no horizontal, né? Buscar as coisas terra a terra. Então, agora ele decidiu andar devagar porque ele já teve muita pressa para conquistar essas coisas materiais. Mas quando se fala de vida vertical, a gente já está andando devagar faz muito tempo. A passos de formiga, como diz lá o filósofo Lulu Santos, que eu não sei se a música é dele, mas a passos de formiga e sem vontade. Porque o que nos falta é vontade firme. Capazes por si mesmos de compreender e conhecer grandes coisas. Ora, precisamente porque são considerados capazes, é que os espíritos que visam a execução de certos trabalhos lhes sugerem as ideias necessárias, de sorte que, na maioria dos casos, eles são médios sem o saberem. Tem, contudo, vaga intuição de uma assistência estranha, porque aquele que apela para a inspiração nada mais faz do que uma evocação. Né? Ai, que eu possa receber uma inspiração do que eu vou fazer. Isso já é uma evocação. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui uma editora que acaba trabalhando realmente com livros pornográficos, com livros de fofoca, com intuito realmente só de venda, você acha que espíritos nobres estarão ali influenciando? Não, não tenha dúvida. São espíritos da mesma classe, do mesmo nível, com o mesmo ideal. Então, dependendo de onde eu trabalho, no que eu trabalho, isso já me fala que tipo de espíritos me seguem. Que tipo de espíritos se associam. Tia, nos hospitais também tem. Você, como dentista, também tem. Ninguém trabalha sozinho. Porque mesmo um profissional da área da saúde, quantas vezes ele é inspirado. Aqui no André Luiz nós já estudamos em libertação. Não existe um profissional da saúde que trabalhe sozinho. Sempre tem uma companhia espiritual para auxiliá-lo.
Agora, infelizmente, às vezes essa criatura tapa todos os ouvidos e não consegue ouvir a inspiração. Mas que tem. Olha aí, o Tarcísio, é o odontólogo, ele está aqui dizendo, repete aí, Tarcísio. Uma situação, um procedimento muito complicado, fazer cirurgia, que não consegue resolver uma extração, não consegue essa inspiração, do Bezerra, manda alguém, olha aí, tá vendo? Resolve. Ele está dizendo que às vezes ele está numa cirurgia ali, dentária, e está tão complicado, tão difícil, e aí o que ele faz? Ora, pede ajuda. Ele chama logo o doutor Bezerra, chama logo todo mundo, né? E ele está afirmando aqui que ele sempre recebe auxílio, que quando menos espera a mão já foi, os dentes foram extraídos e a cirurgia foi feita, né? Isso é um ato de humildade, isso é um ato de bom senso, reconhecer que nós não trabalhamos sozinhos. Isso é uma maravilha. Também faço assim, por exemplo, às vezes eu estou fazendo um estudo e às vezes eu tenho dificuldade de compreensão de um parágrafo. Eu digo, não entendi. Apesar de que a gente sempre, antes de iniciar o estudo, porque antes de eu estar aqui, a gente estuda em casa, né? A gente sempre pede inspiração, a gente sempre pede o amparo da espiritualidade, para que a gente possa compreender. Quando a gente está estudando em casa, eu digo a gente porque eu nunca estou só, nós nunca estamos só, eu só quero compreender o texto. Eu não quero traçar o que eu vou falar, porque isso eu não faço. Mas eu quero pelo menos compreender o texto. E detalhe, a gente compreende de um jeito. Quando chega aqui, a gente percebe que a compreensão aprofunda muito mais. Entendeu? Para você ver o quão importante é o estudo em grupo. Por isso que Jesus diz, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu lá estarei. Tem, contudo, vaga intuição de uma assistência estranha, porque aquele que apela para a inspiração nada mais faz do que uma evocação. Se não esperasse ser atendido, por que exclamaria, como sucede com tanta frequência, meu bom gênio, vem em meu auxílio, né? Quantas vezes a gente não chama, né? Gente, ficou claro médios inspirados? Podemos ir para os médios de pressentimento. Parece algo tão próximo, né? Inspiração, inspirar e pressentir. São coisas diferentes. Então, vamos ver, o médio de pressentimento. São os que, em dada circunstância, têm uma vaga intuição das coisas futuras. Essa intuição pode provir de uma espécie de dupla vista, que permite se entrevejam as consequências das coisas. Tia, o que é dupla vista? Coincidentemente, nós iremos falar nela também hoje, um livro dos médios, e eu vou solicitar, porque senão a gente ia ter que abrir um novo livro aqui, é o livro A Gênese. O livro A Gênese, ele, no capítulo 14, ele vai falar sobre a dupla vista. Mas eu vou dar aqui uma canjinha. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se deve buscar a causa da dupla vista ou vista espiritual. Então, se você for estudar lá no livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 14, a dupla vista não é só ver espírito, não é isso. É você estar aqui e ver o que está acontecendo de repente lá na sua casa. Foi tão engraçado que uma vez nós estávamos no grupo, estudando no grupão, e eu estava falando sobre a dupla vista, e eu olhei para a Bartiana e disse assim, por exemplo, vamos dizer que a Bartiana está aqui e de repente ela vê a casa dela pegando fogo. Só que foi tão interessante isso, que deu uma aflição tão grande nela, porque naquele momento ela estava pensando assim, meu Deus, será que eu desliguei o fogo do chá que eu estava fazendo? Antes de sair, ela estava numa aflição, eu ainda falei isso, depois ela me comentou, eu ri tanto, aí quando ela chegou em casa, ela me passou uma mensagem, minha filha estava desligada, digo, bem, a casa não pegou fogo. Mas foi assim, algo interessante. Então isso é a dupla vista. Você está aqui, você consegue ver o que está acontecendo à distância, tá bom? E ele disse que isso aí é uma predisposição. Toda faculdade mediúnica
é perispírito, tá? Então ele diz, como se fosse uma espécie de dupla vista, que permite se entrevejam as consequências das coisas presentes e a conexão entre os acontecimentos. Muitas vezes, porém, tal intuição resulta de comunicações ocultas, que fazem de tais pessoas uma variedade dos médiuns inspirados. Então, o que é uma variedade? Eu sempre conto essa porque foi algo assim muito interessante. Eu estava com o Zé Paulo, um amigo de minha alma, e nós estávamos tomando um café. Sentamos num shopping e de repente ele tomando café, eu acho que tomando um chá, não recordo. De repente eu percebi que ele ficou inquieto e eu comecei a sentir um mal-estar. Chegou um grupo, sentou mesa ao lado e eu senti um mal-estar, mas já identifiquei que seria companhias espirituais daquele grupo. Senti um mal-estar feio mesmo. E percebi que o Zé também sentiu, mas ele achou que foi o pão que ele comeu, o café, o pão de queijo, alguma coisa. E ele só disse assim, amiga, vamos levantar? Eu disse, vamos, amigo. E levantamos, aí ele andando ali, eu toquei assim no braço dele e disse assim, estás passando mal? Ele disse, amiga, estou, eu acho que o café não me fez bem. Eu disse, não, filho, não foi o café, porque eu também estou passando mal. Foi aquele grupo que chegou. Aí ele olhou para mim, porque eu nem teu café tomei. Ele disse, foi aquele grupo. Então vamos orar. Porque se nós estamos sentindo esse mal-estar, imagina um irmão que está acompanhando aquele grupo, né? Então, é esse tipo de percepção que a gente às vezes identifica o mal-estar, mas a gente não identifica que isso pode ser algo espiritual. Uma irritação, um mal-estar físico, é algo muito rápido, é muito momentâneo. E foi interessante porque ele é uma pessoa que desconfia muito da mediunidade dele. Mas aí, como nós sentimos juntos, né, ele começou a ficar mais atento às percepções. Então, às vezes, está tendo uma leve discussão e você está ali naquele meio, de repente você é aquele que se desespera, que grita, que fica com ódio incontrolável. Você pode também estar sendo influenciado mesmo, sabe? Incentivando mais ainda aqui. Vamos para os médios proféticos. 49. Os médios proféticos, né, é também uma variedade dos médios inspirados. Recebem com a permissão de Deus e com mais precisão do que os médios de pressentimento as revelações das coisas futuras de interesse geral, não é particular. Por exemplo, eu gosto sempre de lembrar que isso foi algo profético. Em 1971, no programa Pinga Fogo, o Chico Xavier foi questionado sobre o homossexualismo. 1971. Você pode ver, baixar, tá no YouTube. E questionou sobre o homossexualismo, mas a fala dele final me chamou a atenção. Ele disse assim, que no futuro, não muito longe, o número de homossexual iria aumentar muito. E que nós teríamos no futuro famílias diferentes. Tá lá, vai lá ver, o programa é de 71. Então hoje nós temos casamentos homoafetivos. Temos filhos que foram dois pais, duas mães, né? Uma vez eu vi uma reportagem, algo assim, que a criança, a quem ela chamava de pai, que não era um pai, na verdade era uma mãe, mas que mudou todo o corpo, tu jura que é um homem? E de repente as duas decidiram engravidar, e quem engravidou era o que estava, tu jurava que era um homem. E aí os colegas dele na escola estavam se mangando muito dele, porque o pai dele estava grávido, estava sofrendo bullying. E realmente aparecia fotos, não foi aqui no Brasil não, tá, gente? Eu não me lembro se foi na Inglaterra, não me lembro, foi na Europa. Aparecia a foto do pai-mãe, né, quente, né? E realmente não tinha quem dissesse que era uma mulher. Mas muito estranho você ver uma figura daquele jeito, são hormônios que toma na medicação, com a barriga.
Então, por isso eu trouxe médios proféticos, eu trouxe aí essa fala do nosso querido Chico Xavier. Pode conferir, Pinga Fogo de 71, o do mês de junho, é junho ou é julho? Porque tem 2 de 71. Tem o de junho ou julho, eu não lembro muito bem, e o de dezembro, então é o primeiro, tá bom? É também uma variedade dos médios inspirados, recebe com a permissão de Deus e com mais precisão do que os médios de pressentimento, a revelação das coisas futuras de interesse geral. Nós vamos ver muitos profetas no Antigo Testamento. O próprio Isaías, quantas vezes ele profetizou a vinda do Messias? Quantas vezes a gente vai ver Isaías falando tanto da vinda do profeta? E todos eles, às vezes a gente diz assim, mas por que Jesus entrou com o burrinho em Jerusalém? Está lá no Antigo Testamento. Era profecia, era para que se comprovasse. Por que ele disse, tenho sede? E ofereceram para ele o vinagre. Você acha que Jesus ia se desesperar? Eu estou morrendo de sede, alguém pode me dar um copo com água? Fazia também parte do que estava escrito sobre a vinda do Messias. Então ele fez tudo como estava escrito. Até porque ele coordenou o trabalho dos profetas. Ele é maior do que os profetas. Ele é o Cristo. Mas ninguém conseguiu identificá-lo. Ninguém não. Quem deveria identificar, que era quem mais conhecia, que eram os fariseus, esses não identificaram. Queriam um Messias guerreiro. Eu digo que o Espiritismo ele vive algo muito parecido. Porque chamavam Jesus de Beuzebu. E hoje o Espiritismo chegou também na quietude. Quietinho faz o seu trabalho e ainda assim continuam a chamar a terceira revelação como a segunda de coisas do mal, né? Ignorância. Estando encarregado de transmiti-la aos homens para lhes servir de ensinamento. De certo modo, o pressentimento é dado à maioria das criaturas para uso pessoal delas. Olha só, de certo modo, o pressentimento. Aqui dá uma diferença do profeta para o pressentimento. De certo modo, o pressentimento é dado à maioria das criaturas para o uso pessoal delas. O pressentimento, não faça isso, não faça aquilo. O dom de profecia, ao contrário, é excepcional e implica a ideia de uma missão na Terra. Então, é para o coletivo, ok? Ficou diferente, né? Todavia, se há verdadeiros profetas, maior ainda é o número dos falsos, que tomam os desvaneios da sua imaginação como revelações, quando não são velhacos aí de mentirosos, tá? Que por ambição se fazem passar por profetas. E como nós temos isso hoje? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode ser reconhecido pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Isso aqui está no Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 1, questão 624. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Foi bom, gente? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade de estudo. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Titia, qual é a diferença da influência para a inspiração? A influência, ela é muito sutil, é difícil você identificar. Por isso que eu digo, você não tem que se ater se você está sob uma influência. O que você tem que se ater é que tipo de pensamento está vindo em tua cabeça. Se é bom, beleza. Se é mal, exclui. No processo da influência, você é quase levado a fazer, porque tu achas que é tu. A inspiração é algo que chega rápido, é algo sequenciado. Tendo um pouquinho de estudo espírita, você consegue identificar quando você está sobre uma inspiração muito grande. Porque o processo da inspiração é algo que você não pensa, você não cogita. Porque normalmente quando você vai ter uma atitude, você fica refletindo em torno de, você constrói. No processo da inspiração é tudo muito rápido, tudo chega muito pronto. É como se alguém estivesse te ditando verdadeiramente. Eu digo, olha, eu acho que a gente sempre andou devagar. Pressa a gente sempre teve para ter coisas no horizontal.
Mas a pressa para realmente, para o nosso processo de evolução na vertical, a gente anda devagar faz muito tempo. Isso é a dupla vista. Você está aqui, você consegue ver o que está acontecendo à distância, tá bom? É perispírito, tá? Esse tipo de percepção que a gente às vezes identifica o mal-estar, mas a gente não identifica que isso pode ser algo espiritual. Uma irritação, um mal-estar físico. É algo muito rápido, é muito momentâneo. Às vezes está tendo uma leve discussão e você está ali naquele meio, de repente você é aquele que se desespera, que grita, que fica com ódio incontrolável. Você pode também estar sendo influenciado mesmo, sabe? Incentivando mais ainda aquilo. O pressentimento é dado à maioria das criaturas para o uso pessoal delas. O pressentimento, não faça isso, não faça aquilo. O dom de profecia, ao contrário, é excepcional e implica a ideia de uma missão na Terra. Então é pro coletivo, ok?